Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho a satisfação de receber nesta manhã de quinta-feira aqui no Primeiro Jornal o prefeito de Teutônia, Jonathan Brenstro. Bom dia, prefeito, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Fabiano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. Grande satisfação estar aqui participando do Primeiro Jornal para abordar assuntos tão importantes para a comunidade teutoniense. E também o secretário de Educação de Teutônia, Paulo Brusto. Bom dia, é um prazer recebê-lo, Paulo. Muito bom dia, Fabiano, ouvintes da Rádio Tirol. É uma grande honra poder participar do programa. Edital de chamamento público para a educação infantil é publicado, né? O projeto que já vinha sendo trabalhado há bastante tempo, já tivemos o prazer de conversar sobre, né, a proposta e seguindo orientações, na verdade, jurídicas também, né? Exatamente, Fabiano, mas mais do que isso, né, na verdade é uma condição de prioridade de governo, né? A educação infantil, para nós, tem sido abordada como tema central do nosso governo, como uma forma de solução, né, para uma questão que, na verdade, preocupa todos os governantes, que é a questão da educação infantil, onde cada vez mais os municípios têm abraçado responsabilidades, e essa tem sido mais uma das responsabilidades que o município de Teutônia, assim como outros municípios também, tem assumido, né, que é a questão da educação infantil, uma solução para isso, e existem prazos, né? Teutônia ainda, mesmo com todo o seu histórico, nós estamos bem à frente da questão da legalidade, né? Nós teríamos até 2025 para tomar essa decisão, essa atitude, mas entendendo que, além de ser uma condição legal, é uma questão social, né? Educação, uma forma de integrar os jovens, a comunidade, as crianças e principalmente as famílias. Nós entendemos que era o momento agora, né, de fazer esse edital. Na verdade, um dos maiores programas sociais já criados no município de Teutônia, porque nós iremos no ano que vem, no ano 2019, investir mais de 6 milhões de reais na educação infantil de recursos do município de Teutônia. Então, sim, o edital foi lançado na última quinta-feira, dia 24, e estará aberto até dia 24 de setembro, e nós estamos convocando, chamando as escolas comunitárias do município para que se credenciem e que o município possa pagar daí então a integralidade da mensalidade e que esse serviço se torne gratuito. Com uma ressalva, né? A gente sempre faz questão de fazer essa ponderação, e a construção deste processo ele foi muito democrático, ele foi muito debatido. Não foi um processo que foi feito somente pela Secretaria de Educação, pelo prefeito, pelo secretário, pelos servidores, mas foi composto pela comunidade, por vários agentes, que depois o secretário pode linkar alguns deles, e nós chegamos em um denominador comum. Certamente é o início, né? Nós temos muito ainda para avançar, nós temos muito para melhorar nessa questão de chamamento, mas nesse primeiro momento é um processo novo, né, para a comunidade, para a administração, para as escolas, mas que precisa começar, e nós estamos dando esse pontapé inicial. E pedimos sim a colaboração sempre das famílias, das pessoas, porque a educação ela é responsabilidade do Estado, né, mas também é responsabilidade das famílias, dos pais, das mães. Então, a contribuição espontânea ela continuará sendo bem-vinda para que essas escolas possam cada vez mais melhorar a sua qualidade de infraestrutura e também do ensino. Tá certo. Inicialmente foi feito um cálculo, né, Paulo, para definir qual o valor, então, que na verdade seria repassado por criança, e aí precisou contar com o apoio também do setor de contabilidade, né? Bom, nós estamos bastante felizes com essa construção, como o prefeito colocou. Vários personagens fizeram parte desse histórico para chegar à parte praticamente final, né, que é o chamamento público, né? Então, no dia 15 de maio, nós fizemos uma audiência pública na Vila Popular, né, convidando várias autoridades, representantes da sociedade, Conselho do Fundeb, Conselho Municipal de Educação, Conselho da Mulher também, porque a mulher ela tem um papel fundamental. A gente conversou com a Patrícia, que é uma das integrantes,
colocando para nós nessa conversa que para a mulher é muito importante ela poder ir ao mercado de trabalho e ter com quem deixar seus filhos. Claro que a nossa responsabilidade como homens também é a nossa responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Mas então a gente conseguiu a realização dessa audiência com a participação, aí eu quero agradecer muito ao procurador, né, o Dr. Juliano, que foi uma pessoa fundamental que abraçou a ideia, e principalmente também ao prefeito e vice-prefeito que realmente valorizaram muito esse processo. Sobre a questão dos recursos, a gente recebe um recurso do governo federal via Fundeb, só que ele não é o suficiente, né? A gente recebe para as crianças de 0 a 3 anos, aí é importante o ouvinte prestar atenção nisso. Nós estamos num processo de campanha eleitoral, onde a educação ela precisa começar a ser valorizada no nosso país, mas hoje nosso município de Teutônia recebe R$380, que seria mensais, né? A gente de 4.560 dividido isso, nós teríamos R$380 mensais para investir em educação de crianças de 0 a 3 anos. Esse valor a gente sabe que não é o ideal, que está muito abaixo da realidade, e em cima da prestação de contas, porque a gente já repassa um valor para essas escolas, a gente começou a estudar a planilha de custos, né, e a gente chegou a um valor de R$ 543,40. Esse é o valor real que o município hoje consegue pagar, né? Então existe um bom aporte de recursos próprios do município, que aí eu também preciso, né, prefeito, agradecer os secretários da equipe, né, da sua gestão, que abriram mão de recursos significativos que talvez viriam em pavimentação, viriam em melhorias de parques, coisas assim, mas a gente priorizou realmente a educação infantil. Então foi um trabalho dentro da administração, foi um trabalho de equipe, e eu acredito que a gente vive muito na terra do cooperativismo, houve muita cooperação entre os secretários e também a sociedade. E preciso também fazer um agradecimento muito grande às escolas comunitárias, que fazem uma educação de qualidade, que a gente tem que reconhecer. Teutônia hoje tem 9 instituições comunitárias, e essas instituições elas são uma referência na nossa cidade. Nós não podemos simplesmente querer partir para a municipalização de uma instituição, porque a gente precisa manter vivo aquilo que culturalmente funciona e que nos traz uma educação de qualidade, né? Tá certo. Então, dentro deste projeto, a partir de quando, na verdade, agora tem esse período, na verdade, do chamamento, né? Onde que as escolas irão se cadastrar. Na verdade, por lei, né, o processo ele precisa ficar aberto pelos próximos 30 dias, né, a partir do dia 24, então até o dia 24 de setembro. Porém, conforme as escolas forem se cadastrando, né, se credenciando no chamamento público, apresentando a documentação, nós já poderemos começar a assinar os contratos, né? O que nós, administração municipal, e eu sei que muitas famílias estão esperando ansiosamente por isso, né, é que nós tenhamos esses contratos assinados, se tudo der certo, no início do mês de outubro, né, logo após o encerramento do prazo do credenciamento, ou até antes, porque eles podem ser assinados durante o credenciamento está ainda aberto, o chamamento público. Então, nós vamos fazer todos os esforços, tá, para que já no mês de outubro nós consigamos já fazer o repasse desses valores para aquelas entidades que estiverem credenciadas e que estiverem em dia com este chamamento público. Então, outubro, novembro e dezembro, certamente novembro e dezembro, sim, nós já teremos esse processo totalmente finalizado. Então essa é a garantia que a nossa assessoria jurídica deu, que novembro e dezembro, certamente, né, nós já faremos o repasse integral para todas aquelas que se credenciarem, né? Nós estamos esperando que sim, as 9 instituições de ensino infantil do município se credenciem para que nós possamos ter, então, a compra dessas 950 vagas. Hoje o município faz o pagamento de um valor de aproximadamente 900 vagas, secretária, é isso? É, em torno de 900, isso aí. 900 vagas. Então nós estamos ampliando ainda em 50, né, entendendo que nós temos desafios pela frente na educação infantil, né, como eu colocava antes. Nós criamos uma central de vagas, Fabiano, onde a gente tem hoje a noção
de 90%, vamos dizer assim, próximo à realidade, né, de quantas crianças estão aguardando pela vaga na educação infantil. O período mais crítico, né, que nós temos são do 0 aos 3 anos. Né? Depois tem outra faixa etária que são 4 e 5 anos, que já começam a poder, inclusive, ser atendido nas escolas, né, secretário? Uhum. Então, nas escolas municipais, nas EMEIs, né? Então, nós temos hoje em torno de 200 a 210 crianças nessa lista, nessa central de vagas, aguardando um espaço em uma escola municipal ou comunitária. Nós estamos adquirindo mais 50, então, no chamamento público, né? Nós temos 900, vamos para 950, e nós estamos também concluindo, daqui algumas semanas, né, a escola do bairro Alesgut, né, uma escola modelo, onde vamos atender aproximadamente 120 crianças. Então, nosso grande propósito, na verdade, é zerar a falta de vagas, né? Que termine a falta de vagas, que nós consigamos atender todas as crianças do município de Teutônia. E nós estamos caminhando de forma muito eficiente, no meu ponto de vista, para isso. Estamos com um projeto de uma escola na Morada do Sol, no bairro Canabarro, né? Um projeto cadastrado junto ao PAR. Nós estivemos inclusive em Brasília, o secretário e eu, algumas semanas atrás, conversando com os diretores do FNDE para que agilizassem e tornassem aquele projeto prioridade dentro do governo. Nós sabemos que o governo federal tem muitos projetos, né? Deve haver milhares de municípios com as mesmas condições, né? Com as mesmas necessidades que nós. Mas se nós não fizermos uma mobilização, uma movimentação, certamente nós ficaremos para trás. Então, esse trabalho também é muito importante, né? E nesse sentido, nós estamos fazendo muito esforço para resolver a questão da educação infantil no município de Teutônia. Nós sempre tivemos uma realidade assim dos pais contribuindo, né, em trabalho voluntário, em contribuição espontânea. Isso, na verdade, é um chamamento para que continue dessa forma, né? A gente tem uma qualidade na educação, muito por investimento, claro, do poder público, mas a participação das pessoas também ela faz diferença, né? É fundamental, né, nesse momento, pais assumirem sua responsabilidade. Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Eu sou pai de um menino de 3 anos, o prefeito também tem uma menina jovem ainda, criança, e a gente sabe o quanto nós precisamos assumir esse papel, né? Então, pais, por favor, façam seu papel, que é de cuidar e principalmente de apoiar as instituições comunitárias. Nós não podemos simplesmente ser negligentes em relação a isso. Assim também como as empresas aqui de Teutônia, né? O prefeito falou, a Constituição Federal diz que a educação ela é compromisso do Estado, no caso do município de Teutônia, da sociedade. Aí eu peço para os empresários também serem muito parceiros nisso, porque muitos repassam auxílios para as escolas, que continuem, né, até avaliem a possibilidade desse auxílio, né, quanto a valor, mas a família é o mais importante. Não adianta a gente querer dar um passo tão importante quanto esse e a família só pensar na questão da gratuidade, né? Nós podemos entender que sim, de certa forma, a gratuidade ela existe em relação à educação, mas a estrutura de prédio, de toda a questão que tem um custo para manter, ela precisa ter o aporte financeiro, seja da sociedade ou da família. E eu acredito, né, Fabiano, a questão de Teutônia tem uma questão que é cultural, né? Há poucos dias atrás a gente estava num evento e foi colocado que aqui na Boa Vista, né, prefeito, na inauguração da Bento, a própria comunidade dizia que nós nunca esperamos as coisas chegarem prontas, né? Sempre foi o nosso espírito da nossa comunidade de se antecipar em relação principalmente a investimentos na área da educação. Essa cultura ela é muito importante. Se nós temos hoje escolas, se a gente for olhar escolas estaduais, o padrão que essas escolas estaduais têm, as próprias escolas municipais, se elas são o que são hoje é porque tem investimento da família também. Então, investir em educação é um baita investimento e é compromisso e responsabilidade das famílias, né? Só para complementar ainda, é uma demonstração, né, nesse momento cívico e democrático, né, que nós estamos nos aproximando, que são as eleições, é uma demonstração de cidadania,
Na verdade, você está investindo no seu filho, na sua família e automaticamente no futuro, né, do nosso país. Então, eu acredito que nós, com esses apelos, né, ainda mais com as escolas lá, com os pais vendo a realidade das nossas escolas, a estrutura, a qualidade do ensino que nós temos em Teutônia, então eles vão sim ser parceiro das escolas, né? Nós sabemos que ao mesmo tempo que é um momento de celebração, de comemoração, né, no momento em que você daqui a pouco pode parar de pagar, vamos dizer, um valor de 350, 400 reais por mês que vai sobrar para a família, mas uma contribuição espontânea de parte desse valor, né, já que o orçamento já estava programado para fazer o pagamento dessas mensalidades para o seu filho. Então a gente pede que sim, que vá até a escola, que converse com a direção, que se associe às APFs que serão criadas em todas essas escolas, elas estão se organizando desta forma, para que continue contribuindo, afinal de contas é o futuro, né, é o nosso futuro, é o futuro dos nossos filhos. Até porque nesse momento conturbado da economia, isso vem muito bem para as famílias, né? Então já vai ser um alívio imediato no momento, não mais pagamento integral desse valor. Então uma pequena parcela com certeza vão continuar contribuindo, até porque é das famílias essa instituição, né? E a importância também que esse recurso que vai ficar nas famílias vai dar uma condição também de qualidade de vida, né? E a gente sempre faz também aquele apelo, né, de investir em Teutônia, investir no comércio de Teutônia, fazer a nossa economia ser movimentada, né? Aí a importância do munícipe investir no nosso comércio aqui em Teutônia, né? Quem quiser conhecer o edital, ele está disponível no site da prefeitura, né? No portal da transparência. Sim. É a parte legal, né, que tudo que nós fizemos, tudo que é feito dentro de um governo, existe a fiscalização, né, e é muito importante, né, que a sociedade também acesse, né, esse portal de transparência, porque tudo que está acontecendo dentro da prefeitura não é sigiloso, deve ser levado ao conhecimento da população de Teutônia. Queria falar sobre a questão pedagógica também, né, porque essas escolas comunitárias, elas já fazem parte de uma formação que o município oferece para essas escolas. E nós temos a coordenadora Alessandra Surkamp, que se dedica muito em relação à educação infantil, e a gente quer avançar muito nessa importante etapa, né, de desenvolvimento e da educação de um ser humano. Então não haverá prejuízos, né, o chamamento público justamente ele vai trazer à tona a importância dessas instituições serem acompanhadas pela Secretaria Municipal de Educação, também receberem uma formação e, claro, apesar de ter esse repasse de recurso federal, haverá também a fiscalização, prestação de contas em dia e principalmente a parte pedagógica, que quem faz isso são os professores, a escola em relação às crianças. Então, fiquem tranquilos, a gente sabe que a educação infantil ela tem muito a avançar no nosso município e ela já avançou bastante, a gente tem que reconhecer o trabalho do professor em sala de aula. Dia 24, então, foi aberto agora o chamamento público e ele fica por 30 dias, então, aberto, né? Exatamente, até dia 24 de setembro. Então, até lá, todas as escolas fazem a sua inscrição e após, então, inicia-se o processo aí. Então, até o final do ano, já novembro, dezembro, estarão sendo realizados os pagamentos. As famílias agradecendo e muito, mas, né, esse compromisso de continuar sendo escola, fazendo parte da escola, a família participando e muitas vezes até não é de uma forma financeira, mas com aquelas horas de trabalho, naquilo que eu posso auxiliar também é importante, sem dúvida nenhuma. Exatamente, Fabiano. A gente fica muito feliz em fazer aquilo que é a nossa missão, né? De construir soluções para as demandas que nos aparecem e principalmente cumprir aquilo que está no nosso plano de governo. Na verdade, a gratuidade nas escolas em nenhum momento foi promessa de campanha, né? Nós não prometemos isso no nosso plano de governo. O que nós nos comprometemos, sim, era de solucionar a questão da falta de vagas. Agora, ao mesmo tempo que nós iremos trabalhar incansavelmente para terminar com as crianças aguardando, né, na fila de espera, para não ter mais essas filas de espera, nós estamos também muito felizes em poder auxiliar, vamos dizer assim, financeiramente essas famílias. A gente sabe que realmente nós estamos num momento
econômico conturbado, né, um momento político também instável, onde a gente não sabe o que vai acontecer, e cada centavo, né, no bolso que a gente possa fazer uma economia, né, e garantir os próximos meses é uma segurança maior que as famílias têm na nossa cidade para investir, para fazer qualquer tipo de gasto. Então, o governo municipal ele tem essa função, né, de solucionar e, acima de tudo, gerar qualidade de vida para as pessoas. Nós sempre dizemos, desde as nossas reuniões, secretários, em locais públicos, que certamente o nosso governo ele não será o governo que vai fazer grandes obras, né, no que se refere à questão de pavimentação, obras visíveis, né, concretas no sentido de concreto mesmo, né, de tijolo, cimento, mas nós estamos investindo muito, né, nas pessoas. Nós temos trabalhado muito forte a questão da saúde também, né, no bairro Canabarro nós já estamos com o ambulatório atendendo até as 10 horas da noite. Isso representa, só para vocês terem noção, uma diminuição de aproximadamente 100 pessoas por mês no pronto atendimento aqui no bairro Languiru, no Hospital Ouro Branco. Então desafoga o pronto atendimento, faz com que as pessoas que chegam aqui realmente chegam com urgência e emergência que possam ser atendidas de forma mais rápida. Então o secretário Hélio, a subsecretária Marlene, toda a equipe da Secretaria da Saúde também tem feito um trabalho incansável, né, dentro da secretaria. E não só isso, né? Nós estamos trabalhando muito forte em todas as secretarias, na agricultura com o secretário Gilson, né, no campo, indo ao encontro das famílias, entendendo as necessidades, ajustando o pacote agrícola, né? Nós estamos agora elaborando um programa de incentivo à permanência do jovem no campo, né? Também auxiliando de forma financeira, né, tocando no bolso, sim, porque é lá que a gente sente e que muitas vezes muitos saem porque a condição da dificuldade orçamentária familiar não permite que eles permaneçam na comunidade, na localidade, no interior e venham para a cidade. Então nós temos que fazer sim o jovem acreditar, permanecer no campo, porque é de lá que sai grande parte do nosso orçamento, né? 20%, mais de 20% do orçamento de Teutônia provém diretamente do setor primário. Então nós devemos muito respeito ao homem e à mulher do campo e aos jovens que estão lá, porque nós acreditamos que sim, a gente possa criar ainda mais condições para que eles permaneçam no campo. E assim em todas as secretarias, Fabiano. É uma alegria, daqui a pouco nós poderíamos ficar falando aqui a manhã inteira sobre diversos programas, projetos, ações do nosso governo, mas também teremos outras oportunidades para isso, né, para conversar sobre diversos temas importantes da comunidade teutonense. E dizer que nós sempre estamos à disposição, com as portas abertas, o gabinete recebendo a comunidade, para entender o que é prioridade. Eu sempre digo, se o gestor público, seja ele municipal, estadual ou federal, ele não conhece a realidade do seu município, ele não sabe o que é prioridade. Automaticamente tudo passa a ser prioridade e ao mesmo tempo nada é prioridade. Porque no momento que você faz escolhas, você também tem que fazer renúncias, né? Então, se a educação infantil é prioridade nesse momento, certamente de algum lugar este recurso vem. E nós não conseguiremos daqui a pouco pavimentar tantas ruas, porque o recurso precisa ser investido na educação infantil, né? Precisa ser investido na saúde pública. Então, administrar também é renunciar, é saber dizer não. E a comunidade está convidada, né, se sentirem à vontade, a vir até o gabinete, conversar, tomar um café e entender quais as propostas do nosso governo e para nós também se colocar cada vez mais perto das pessoas, que é a nossa grande atribuição. Tá certo. Bom, dentro dos projetos que o senhor elencava, com certeza, eu sei que há poucos dias a gente falava sobre o projeto de vídeo monitoramento, que na questão segurança também é importante. Sempre é um grande investimento que acaba sendo feito, né? Mas que acaba contribuindo muito, né? Então também é um segmento. Exatamente, Fabiana. Inclusive nós definimos, né, um passo importante, a formatação de como vai acontecer esse projeto, né? Nós nos espelhamos muito no município de Encantado, né, onde o CONSEPRO, que é o Conselho de Segurança, ele faz o gerenciamento das operações, inclusive a contratação de empresas, e funciona, né? Lá tem funcionado. E mais do que isso, não é só o poder público, né?
é o poder público, é as famílias, é os empresários, é a comunidade, É uma rede, né? abraçando um projeto tão importante, porque na verdade segurança, de acordo com a Constituição, ela seria obrigação do Estado, né? E nós sabemos e percebemos, e não é novidade para ninguém, as dificuldades que o Estado do Rio Grande do Sul passa, e que há muitos anos, né, nós não temos muitas coisas cumpridas, tanto por parte do Estado e algumas inclusive por parte da Federação. Mas aí sim que entra o nosso potencial de protagonismo, né, onde juntos, né, com o CEPRO, né, o presidente Frederico, toda a equipe da Segurança Pública de Teutônia, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Estadual, todos, né, atores que estão preocupados com a questão de segurança, nos reunimos, e agora uma formatação através de um termo de cooperação, onde nós iremos fazer o repasse de um aporte financeiro, e depois outros órgãos, inclusive, também poderão fazer repasse para que esse projeto aconteça e saia do papel. Nos próximos dias nós devemos estar recebendo isso. Falei ainda essa semana com o presidente Frederico, e ele me disse: olha, Jô, tá no forno e tá saindo, né? Nos próximos dias fica pronto para nós apresentar para a administração municipal, para a administração aí sim poder fazer todos os trâmites legais do repasse, para que nós possamos contratar a empresa e iniciar a instalação. Ele me disse, né, e aí depende sim da questão legal, mas se tudo andar dentro do cronograma que foi estabelecido, que ainda este ano nós iremos iniciar a instalação destas câmaras, né? Agora, não é promessa nenhuma, mas sim é o que o presidente me falou, que a vontade que eles têm é que ainda este ano inicie a instalação, e quem sabe a gente possa ter ainda mais uma condição de segurança, sabendo que sim, o crime cada vez ele vai migrando para regiões onde não existe o vídeo monitoramento, e aqui alguns municípios da região já tem, e é um trabalho também em rede que precisa ser feito, né? Todos os municípios precisam avançar nesse sentido, e nós também estamos avançando. Tá certo. Bom, teríamos muito ainda para conversar, mas o tempo já está escasso. Eu quero agradecer muito a participação então do prefeito de Teutônia, Jonathan Brensdorf, aqui no Primeiro Jornal, e sinta sempre convidado ao fazer uso do espaço. Obrigado, Fabiano, um grande abraço a todos, a toda a comunidade teutoniense, e uma grande satisfação também me fazer presente. E também do secretário de Educação aqui de Teutônia, Paulo Brusto. Paulo, obrigado pela participação, sempre convidado. Muito obrigado, Fabiano, pela oportunidade. É do nosso interesse ter esse diálogo, e a imprensa sempre tem sido muito importante para a gente ter esse acesso ao nosso cidadão, né? Quero só agradecer muito a equipe da Secretaria Municipal de Educação, que é muito atuante. A gente quer muito trabalhar em cima de zerar essa lista de espera, e a gente nós estamos bastante otimistas em relação à educação infantil. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, bom dia.